de óticas do Brasil. Muito bem, deixa eu mandar uns abraços aqui. Já, ver se tá aqui, já. Porque é o seguinte, ele tinha me passado isso aqui, quem foi depois eu conto quem é. Ele passou para mandar uns abraços há umas 2 semanas. Aí reuniu o pessoal todo lá na casa dele e tal, falou... Aí eu esqueci de mandar um abraço. Tá atrasado, né? Aí ele falou, pô, os caras me esculhambaram aqui, agora manda. Então anota aí, vamos lá. Lucas, um abraço para você, garoto. Maicon, Jonathan Souza, Manuel Matias, que responde pela alcunha de Bodão. Toda cidade tem um cara que tem apelido de Bodão. O cunhado do Lucas aqui, que é o Cleiton, a Laninha, o Juninho, um abraço aí para toda a rapaziada. O Fábio, que é barman ali do Si Senhor, ali no BH Shopping, ali, não sai nada de graça lá não. Antes que vocês falem que é jabá, que eu como lá de graça, paga e paga até caro. Mentira, não é caro não, mas é... Quem sabe, né? Depois desse abraço aqui. O Bodão, o nome dele é Manuel Matias. Alô, Bodão! Que é isso? E o Fábio, que é barman lá do Si Senhor, que é um restaurante... Como é que chama aquele negócio? Comida mexicana, Brasil. Vamos lá almoçar hoje. Você paga. Olha aqui, o Cruzeiro desembarcou... Não, você não vai mandar, não, que só eu falo aqui. O Cruzeiro desembarcou ontem à noite, no aeroporto de Confins. A nossa equipe esteve lá. Vou contar só pra vocês. Vem cá. Teve briga lá em 2 televisões, pau cantor. Nossa ficou só olhando. Olha aqui. Então é o seguinte, muita confusão, Tinga, todo mundo querendo falar com o Tinga e tal, recepção calorosa e acolhedora da torcida. Veja aí. Já era mais de meia-noite e o torcedor cruzeirense estava lá, no aeroporto de Confins, para dar aquela força ao Tinga. A época que a gente vive hoje, a gente nem espera isso mais, né? E sendo da forma que foi, imitando o macaco, então parece que feriu o brasileiro, que acolhe tantas etnias, né? E escutar isso vindo de um atleta de Belo Horizonte, então afetou a gente bem forte mesmo. Estamos fechados com o Tinga, né? Já que aconteceu aquilo tudo lá, a gente não aceitou e viemos dar uma força para ele, ele merece. Para mostrar a ele que nós estamos com ele. Nós somos cruzeirenses, nós estamos todos juntos. O Brasil inteiro hoje está todo fechado com o Tinga. A maior palhaçada. Tem que acabar isso no Brasil, a FIFA tem que tomar conta disso. Uma hora como essa não tem camisa não, não é verdade? Não, todo mundo da mesma cor. Não, só atleticano, mas isso é palhaçada. Tinga foi o primeiro jogador a aparecer. Fez questão de falar com a imprensa. Já tinha imaginado passar por isso na tua carreira? Você que é um jogador experiente, jogou na Europa. Imaginou que fosse possível passar por uma situação absurda como essa um dia? Com certeza não. A gente espera uma recepção sempre com uma vitória, com alguma coisa, né? Não é uma recepção que eu gostaria que acontecesse, até porque a gente está tratando de um assunto muito sério, né? Mas, infelizmente, aconteceu comigo e agora a gente tem que tentar fazer que isso não venha acontecer com os outros. Pelas redes sociais, jogadores de diversos clubes manifestaram apoio a Tinga e repúdio aos torcedores peruanos que chamaram Tinga de macaco. Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Júlio Batista, o presidente do Atlético, Alexandre Calil, e até a presidenta Dilma Rousseff foram solidários ao volante cruzeirense. Isso é mais importante que qualquer resultado dentro de campo, é o resultado contra o preconceito, né? Isso que é mais importante. Eu fico muito feliz, não queria estar aqui falando dessa situação. Na volta a BH, a delegação cruzeirense reclamou e muito da maneira como foi recebida no Peru. É muito desagradável você ter que começar a definir uma partida 24 horas antes, quando você vai treinar, que é um direito do clube fazer um reconhecimento, está no regulamento do campeonato. O clube tem o direito de fazer um reconhecimento do estádio. E quando eles vêm aqui, a gente abre o Mineirão, eles treinam durante 1 hora, com a luz acesa, com o vestiário à disposição, com toda a estrutura à disposição. Então, tudo que o Cruzeiro oferece para os adversários, a gente também quer ter o direito de receber lá fora. Nós não estamos pedindo privilégio, nós estamos pedindo igualdade de condições. E nós queremos respeito, né? O futebol brasileiro não precisa passar por isso. No meio do treinamento, desligaram a luz, a gente teve que sair às pressas do estádio. Falta de água e estrutura zero para chegar até o estádio e na volta para o hotel. Fora as outras coisas que vai juntando isso tudo, vai causando um grande problema. Não digo que foi totalmente isso que nos levou à derrota,
mas que juntando várias coisas assim acaba complicando também para a partida. Em meio a toda essa confusão envolvendo Libertadores, atos de racismo contra o volante Tinga, domingo o Cruzeiro tem Campeonato Mineiro pela frente. Tem um clássico contra o Atlético. Essa derrota lá não abalou em nada no nosso trabalho, no que a gente vem fazendo, no nosso planejamento com o Marcelo. Então a gente está bem preparado para esse clássico. Tirar proveito também dessa situação, dar a volta por cima por causa disso. A gente deu total apoio para o Tinga, como também muita gente. A gente foi acompanhando por redes sociais e viu o apoio dele para ele. Então a gente vai com tudo para cima do Atlético no clássico. Muito bem, e bacana, né, a torcida recepcionar, né, Brasil? Pô, todo mundo querendo mostrar o Tinga, a turma até brigou lá e tal. Eu sou contra a violência, não gosto disso não. Aqui, o Brasil, mas eu vou te contar um negócio, a gente vendo ali o Tinga... tem um ou outro que você... Como é que é? Como é que é, Brasil? Tirando que tem um ou outro que, se você tiver de carro e atravessar a rua, ele vai voar igual passarinho, né? Vai comer casquinha pela raiz, né, Brasil? Vai voar igual passarinho, né? Se tiver com aquela tuxa sem freio descontrolada na frente, vai ter nego voando. Olha aqui. A gente tá rindo aqui, pessoal, mas tem umas histórias engraçadas. Eu fico imaginando os caras chegaram a abraçar e brigar mesmo ou só... Você tá brincando? Do boletim de ocorrência, rapaz. Tudo mais. Olha aqui, gente, vamos parar com essa bobagem aí, pô. Os caras podem disputar uma entrevista. Paz, viu? Ficar brigando, coisa feia. Nós aqui tá se brigar. O Wesley já tá avisado, se brigar tá fora. Pode brigar não, Veja equipe de televisão, duas brigando, parar na delegacia, que coisa feia. Eu sei que todo mundo que brigou tá assistindo a gente aí. Vamos rir mais, pô, parar com essa bobagem. Não, Brasil. E o Wesley é o seguinte, ele já não gosta de beijo. Você vai achar que ele vai brigar? Pois não vai nunca, né? Brasil, agora vamos falar sério, vamos tirar esse sorriso do rosto aí, Brasil, porque o papo agora é sério. A gente falava aqui da chegada do Tinga agora. Veja só os reflexos da atrocidade. Aí é que é o ponto. Os reflexos da atrocidade. Exatamente. A gente brinca, mas sabe falar sério. Depois de tudo que o Tinga passou, o que aconteceu com o filho dele? O menino de 12 anos do Tinga, ele não quis ir à aula. E aquilo que o Tinga falou. Ele já viveu isso, já passou, é um cara de uma maturidade incrível, agora vê o reflexo numa criança constrangida de ir à aula, chateada com isso. E outra, uma coisa é você explicar o que é racismo, outra coisa é o menino, uma criança, viver isso na pele. Por isso que a gente fala, é algo abominável, é algo que tem que acabar. E quando a gente vai, ontem nós conversávamos na hora do almoço, falava com a Admar, os meninos também, aí você vai pesquisar por que isso lá no Peru. Aí você vê células neonazistas, você vê partido neonazista participando de eleições de 2011, aí você fala, meu Deus, a gente se deparar com isso, com aquilo que é das maiores aberrações da história da humanidade e ter força ainda no nosso mundo, no mundo de hoje. Isso machuca a gente e é triste ver uma criança machucada, ver que o pai passou por isso. Eu estou vendo pelas redes sociais aqui que acabam sendo um termômetro para a gente, não é? Muitos dizendo que estão dando muito ênfase a essa atrocidade que ocorreu. Isso é muito grave, pessoal. Isso é muito grave. Nelson Mandela brigou a vida inteira contra isso aí. Isso é muito grave, muito. Então, tem que dar espaço sim, tem que continuar falando sim. Para mim, 700 anos sem jogos oficiais naquele estádio de Juan Caio lá seria, de repente, uma punição pequena. Agora, sem essa de, tirar pontos do Real Garcilaso, não, eles ganharam na bola e não tem nada com isso. A punição, para mim, tem que ser com o torcedor e aí naquele estádio, 700 anos, sem jogos. Agora, esse negócio de tirar pontos, isso não vai acontecer, mas nem pensar nisso, né? Eu não acredito que alguém seja favorável a isso. Bom, vamos tirar os pontos do Real Garcilaso, passar para o Cruzeiro, isso é bobagem. O Real ganhou dentro de campo e não teve nenhum tipo de envolvimento com o que aconteceu. Pelo menos é a minha opinião. E a sua, Dimara? Boa tarde. Também, boa tarde. E olha só, é bom dizer o seguinte, às vezes as pessoas comentam situações que elas não entendem muito de regulamento, de história e tal. Um clube jamais pode pedir os pontos de outros. Isso não existe, né? Você relata, e o Guilherme deixou muito claro isso na entrevista dele, porque as pessoas estão querendo colocar o Cruzeiro... Pela missão do árbitro, né? Exatamente, querendo colocar o Cruzeiro numa situação de que o Cruzeiro está se aproveitando do momento. Não é verdade. O Cruzeiro relatou
tudo o que aconteceu, porque a arbitragem não relatou. Interessante, e aí eu acho que esse ato é passível de punição também, porque a coisa aconteceu todo no entorno dele. Depois é legal a gente apurar com o Marcelo Oliveira, mas as imagens mostram que o Marcelo tentou conversar com o quarto árbitro, explicando o que estava acontecendo naquele momento. Então, ou seja, a arbitragem foi omissa. Esse ato foi omisso e não relatar na súmula fatos tão graves que estavam acontecendo naquele momento, né? A atenção do jogo, ela requer que você tenha atenção no todo. E isso não pode ficar desse jeito. Uma coisa que aconteceu da forma como aconteceu e atingiu a forma como atingiu o mundo, e é bom lembrar o seguinte, as pessoas ficam falando, vocês estão falando muito, não somos nós, é o mundo inteiro se manifestou dessa forma. É o mundo inteiro. A FIFA pediu punição, quem pediu foi a FIFA. E vale lembrar aqui o seguinte, quando a FIFA entra na história, quando ela entra lá na Europa, a situação fica muito séria. A gente já viu times que foram, que saíram da competição, foram tirados de competições em virtude dessas circunstâncias. Então, acho que dessa forma, quando a gente diz assim, a Conmebol é difícil que a Conmebol faça alguma coisa, ela se mostra sempre muito lenta e lerda na condução dessas situações. Eu acho que agora, com a FIFA no meio e pedindo, e hoje vamos lembrar de novo, tem uma reunião da FIFA com a Conmebol hoje, o assunto não era esse, obviamente, mas vai entrar em pauta, então a situação pode não ser a que está se esperando. Mas é legal a gente dizer o que um clube não pede para tirar os pontos de outro, para que o Cruzeiro não seja prejudicado numa história de querer se aproveitar de uma situação que não é verdade. E Everton Edmara, o Álvaro Damião, ele inclusive hoje conversava com a gente, ele disse, não é uma parte do estádio não, para ele que acompanhou em loco o estádio todo, então para mim, aí eu vou falar e deixar claro, primeiro, quando eu vejo torcedor brigando, uma parte de torcedor brigando, ali para mim é bandido e é cadeia para esses caras, é uma coisa distinta. Agora o racismo, que é uma violência silenciosa, que ganha couro numa situação dessa, infelizmente é velado, há muita hipocrisia, e isso existe aqui no Brasil, mas para mim, não estou falando de ponto não, e vamos tirar nada disso, para deixar bem claro, mas entenda uma coisa, é um recado que o mundo precisa entender, que para mim, se pune o Real e tira ele da Libertadores, para mim tá ótimo, porque é um recado que o mundo precisa entender, porque foi um estádio quase que todo na sua totalidade. Isso é quem esteve lá falou. Deixando bem claro que o que você está dizendo vem ao encontro do que eu disse aqui. Tirar pontos e passar para o Cruzeiro, não. Não é exatamente, isso. Não é isso. Se de repente a FIFA determinar que o Real Garcilaso será, de repente, retirado da competição, e não vai ser. É uma coisa. Eu também acho que não vai. Mas passar os pontos da vitória, não. A gente briga conquistada e justa. Conquistada dentro de campo. A gente briga quando envolve os nossos clubes aqui do Brasil e nós não podemos mudar o rumo da conversa quando envolve os clubes de fora. E a gente tem isso. Agora é o seguinte, sabe o que E aqui a gente não combina nada, não. Mas a gente tem um ponto de vista muito parecido. Mas aqui é legal se for para pagar o almoço, não paga. Isso é verdade. É legal explicar o seguinte, a gente está exemplificando que na Europa, quando a FIFA entra no meio, quando a UEFA entra no meio, normalmente a equipe é punida com a extinção dos seus jogos na competição. Acabou, alijou, tirou, está fora da competição. E que como ela entrou nesse processo de uma forma bem mais incisiva do que de outras vezes, quando aconteceram fatos até aqui dentro do Brasil, todo mundo lembra daquela história do Desábato também, aqui, que aconteceu aqui com grafite. Antônio Carlos, só que Danilo, agora zagueiro. Ela entrou de uma forma mais incisiva. Então é possível que haja uma punição efetiva e lá acontece dessa forma. O futebol, o Brasil, de mar é amigo de casa. Ele une povos de todas as raças. Não é? Você vai ao estádio e você abraça o cara que está do seu lado sem nunca ter visto na sua vida quando seu time faz um gol ou ganha um título. Então o futebol é uma excepcional possibilidade do próprio futebol dar um exemplo, né? Claro. E punir com veemência para que atos como esse não voltem a acontecer. Né? Tomara que isso aconteça. Olha aqui, o jovem Lucas Silva também falou sobre as cenas de racismo, né? E aí com tão pouca experiência, já vivendo esse problema que é muito grave lá no Peru. Veja aí. Inadmissível uma situação dessa, no ano que a gente está, ainda ter esse tipo de coisa, o racismo. Nós jogadores dentro de campo ficamos bastante indignados com a situação, comentamos em até sair da partida naquele momento. E depois que acabou o jogo, chegando no vestiário, não tinha água, não tinha nada, condições péssimas. Então a gente ficou bastante revoltado. Você imaginava que Libertadores era um torneio complicado, mas não tão desleal dessa forma, né? A gente já esperava um jogo bastante difícil.
Dentro de campo tudo bastante complicado, mas não imaginava que seria as condições tão ruins fora de campo e ainda mais com essa situação com o Tinga. Racismo é uma coisa inadmissível. Ô, Juveci, me traz aí o Guilherme Mendes, com aqueles belíssimos cabelos grisalhos. Deixa eu ouvir o que o Guilherme Mendes disse sobre o fato ocorrido lá em Huancayo. Chama ele aí. A gente lamenta muito o que a administração do estádio fez com o Cruzeiro na terça e na quarta-feira, né? Fomos treinar, o campo não tinha marcação, a trave não tinha rede, a luz do estádio ficou acesa 15 minutos, eles desligaram, o acesso até o vestiário era péssimo, né? Nós tínhamos que andar no meio do mato, numa trilha. Na quarta-feira, a nossa bagagem foi vistoriada 2 vezes, isso nunca aconteceu na história do Cruzeiro, ter que abrir todo o nosso equipamento para mostrar os uniformes. A rouparia chega 1 hora antes do time. O Geraldinho, o roupeiro, só conseguiu entrar no vestiário um pouco antes dos jogadores. Quando nós entramos no vestiário, o Geraldinho saiu às pressas distribuindo as peças. No final do jogo não tinha água para os jogadores tomarem banho. E vocês viram a manifestação de racismo. O estádio tem uma marcação, tem uma pista de atletismo que é muito próxima da bandeirinha de escanteio, um perigo muito grande. Então nós registramos isso tudo em fotos. No vestiário também colocaram frases tentando uma pressão psicológica em cima dos jogadores, dizendo que é a cidade mais alta do mundo onde se pratica futebol, que não é verdade. Enfim, são coisas que a gente achava que na Libertadores não existiam mais, né? Mas infelizmente nós comprovamos que existem. Mas quando eles vierem aqui, eles vão ser tratados da melhor forma possível, como sempre foi a forma do Cruzeiro receber os adversários. Em relação ao racismo, Guilherme, e em relação ao tratamento de vocês lá, o Cruzeiro espera algum tipo de punição? Tem alguma coisa que vocês não abrem mão em termos de punição? Não, o clube não tem o direito de pedir punição ao adversário, né? O que o Cruzeiro fez foi relatar tudo o que aconteceu com a nossa delegação. E a gente espera que medidas sejam tomadas, providências sejam tomadas, principalmente para que não se repita isso em outras partidas. Nós temos pelo menos mais 2 jogos no exterior, um no Uruguai e um no Chile, e a gente espera ser tratado da mesma forma como a gente recebe as delegações aqui no Brasil. Olha, eu vou chamar a Gisele já para atualizar as informações do Cruzeiro, porque domingo tem clássico, mas antes eu queria só dizer uma coisa. Será que não tem jeito da FIFA punir a Conmebol, não? Porque isso só acontece há 200 anos, Brasil. Desde quando você se entende por gente, que você ouve ou vê os nossos clubes disputando o Copa Libertadores, o Cruzeiro já sofreu em outras épocas, né? O Atlético pela Conmebol, naquela situação envolvendo o Leão, lá contra o Lanús, né? Arrebentaram os caras lá. E a Conmebol faz o quê? Nada. Olha pelo amor de Deus, nenhum tipo de comparação com o que aconteceu em Oruro e essa situação do Tinga. Não estou fazendo nenhum tipo de comparação, são coisas distintas e muito graves, mas a questão de Oruro é sem tamanho, não dá para descrever. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Conmebol não toma nenhum tipo de providência para resolver os problemas. Então vem aqui no Brasil, que a condição dos estádios é bem melhor, e aí chegam os caras e colocam um monte de empecilhos para que um jogo seja realizado aqui. Mas lá pode. Lá pode. Você viu a pista, a distância que ela fica da linha lateral? O cara cai ali, se machuca. Ou seja, aqui no Brasil veta. Lá pode tudo, né? Então a FIFA tinha que punir a Conmebol. E arrancar aqueles caras de lá, porque os caras não largam a teta, né? Fica mamando ali, os caras adoram. Ô Gisele Ramos, um beijo pra você, sexta-feira, que beleza, né, Gisele? Você vai atualizar agora as informações do Cruzeiro, porque afinal de contas, chegou ontem, tem hoje e amanhã na preparação para o clássico de domingo. Beijo pra você, boa tarde, seja bem-vinda. Um beijo para você, Everton. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores dos Donos da Bola. Pois é, a gente viu aí na reportagem, o time desembarcou ontem e pelo menos por enquanto a gente vê que a Libertadores já é passado, já que domingo tem o tão esperado clássico e só tem hoje e amanhã para preparar, o tempo super corrido. Agora, essa derrota para o Real Garcilaso lá no Peru pode servir e muito de motivação para esse jogo de domingo contra o Atlético. Essas são as palavras do zagueiro Dedé e toda a sua experiência. Hoje à tarde o time se representa às 4 horas lá na Toca da Raposa 2. E aí o Marcelo Oliveira vai começar a definir quem entra em campo no domingo contra o Atlético. Ele pode aí, quem sabe, poupar alguns jogadores, mas claro que ele espera que dê tudo certo e ele possa repetir o mesmo time que jogou lá no Peru. A gente sabe que
O desfalque certo para essa partida é o volante Nilton, que ainda não está 100%, está se recuperando, está quase bom, mas ainda não está 100%. E o Borges, que ainda é uma dúvida, mas pode aparecer como elemento surpresa. Então, hoje e amanhã de preparação para esse clássico de domingo, a partir de hoje às 7 horas da noite, o time já começa a concentração para esse tão esperado jogo, né, que sempre movimenta a cidade e mexe com a emoção do torcedor, Everton. Beijo, Gisele. Obrigado. Gisele Guimarães Ramos, a mais bela e competente repórter desse meu país. Beijo, minha irmã. Prazer ser seu irmão, sua irmã. Eu sei que é um prazer para você, para mim também é. Eu queria falar aquele negócio aqui agora, mas não vou falar, não. Não pode. Deixa para outra hora. Quando você me autorizar, eu falo aqui que eu quero que todo mundo saiba. Tá bom. Olha aqui. Obrigado, beijo para você. Brasil, diante do que a Gisele disse ali, os preparativos, né, do Cruzeiro, vamos falar do clássico, né? Afinal de contas, sexta-feira, antevéspera, esse clássico no outro. Você acha que com a derrota do Cruzeiro e o Atlético vencendo, muda o ingrediente do clássico, Brasil? Muda sim, porque dependendo das circunstâncias, as duas equipes poderiam ser até reservas, apesar de que o Atlético precisa de uma vitória para ter pontos para chegar aí nessa zona de classificação para semifinais. O Atlético tem essa necessidade, mas o clássico podia ter uma outra conotação. O Atlético ainda assim busca isso, o Cruzeiro uma reabilitação entre aspas, e as duas equipes ainda estão se afirmando. Por isso, a vitória nesse clássico, eu entendo que é fundamental, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro. Pelo que representa o clássico, tanto que muita gente especulava, mau resultado aqui, mau resultado... O clássico sempre foi, apesar de que nos últimos tempos, na prática a gente não viu, mas pelo menos existe isso, é um divisor de águas, ele às vezes muda, ele tem esse poder. E para o torcedor, o clássico é especial. Entendo que as duas equipes vão buscar e muita vitória, é um clássico que vale muito. Vai ser talvez até mais pegado, mas a gente pede que seja o clássico da paz. Gilmar, Brasil fala num clássico pegado, eu também acredito. Eu acho até que vão fazer alguma coisa lá sobre essa questão do Tinga. Não estou dizendo nem que a torcida que vai gritar, alguma coisa será feita lá, acho até salutar, mas sim, também acho que vai ser um clássico bacana. Agora, Gilmar, por que o torcedor está desinteressado? A procura de ingressos não tem sido intensa, né? Os públicos dos jogos no Campeonato Mineiro até aqui, mesmo quando o Cruzeiro e Atlético jogam no interior, não tem sido interessantes, não. O pessoal tem reclamado muito, principalmente dos preços. O preço é um problema e outra, a Libertadores também, o cara guarda para assistir os jogos da Libertadores? Eu acho que a influência maior é a da Libertadores mesmo. A gente sabe que o Campeonato Mineiro está muito fraco, mesmo a gente imaginando que no Clássico isso mudaria um pouco, né? Mas é o Clássico de torcida única, o Cruzeiro abriu mão dos ingressos que teria direito, mas eu acho que o torcedor deveria repensar essa história. Talvez seja um dos clássicos de maior rivalidade dos últimos tempos. Primeiro porque eles têm evitado colocar equipes titulares nos clássicos, normalmente eles estão em duas competições. Nesse caso, como a Libertadores dá um tempo, os jogos vão lá para dia 25, 26, aquela história toda, então está todo mundo focado no Mineiro. E depois do que aconteceu em termos de Libertadores para as duas equipes, acho que está todo mundo querendo ver que time é esse que vai entrar de campo, o ritmo dos jogadores. Então acho que os torcedores do Atlético, que têm o direito de ir ao jogo, poderiam repensar essa história, porque vai ser um jogão. Muito bem, olha aqui. Eu fiz uma troca hoje, pelo menos a ala feminina vai gostar. Não é? A Luaninha não está aqui não. Quem está aqui? Grande Marquito. E aí, Marquinhos? Tudo bem? Beleza? Marquinho Dom Brasil veio aqui hoje, pessoal. Preste atenção. Está aqui no estúdio, então, para a gente falar exatamente sobre as novidades. Marquinhos, que é o cara da Brasil, né? E a gente... É verdade! E olha só, para você que tem mais de 18 anos, né, essa é a dica para comprar o seu Chevrolet 0 km. E o Marquinhos vem realmente para contar, para falar sobre essa questão da Chevrolet Brasil para você. O que é importante destacar, né, pega um sorvetão aí e passa para o Marquinhos para mim, por gentileza, ô Paquito. Passa aí porque eu preciso que o Marquinhos diga um recado importante para você de casa. Sexta-feira é sempre um dia especial para você ligar no 3003-4443. Então, como é que é? O pessoal está preparando aí em cima? Então tem promoção para entrar. Tem plano especial? Então peraí, Marquinhos, você não tinha me falado. Então tem plano especial hoje. Não, então peraí. Vamos sair para o intervalo então rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Atenção, você que quer comprar um carro através da Chevrolet Brasil, tem plano especial daqui a pouco em 1 minuto na volta do intervalo. Não saia daí.